cada um vai ter uma experiência diferente aqui. Vai depender se a pessoa fala inglês, vai depender se a pessoa veio para estudar, se ela veio para turistar, se ela quer ficar definitivamente. No meu caso, eu vim para estudar. Eu estudei numa escola aqui por 2 semanas. E depois dessas semanas que eu fiquei aqui, foi onde eu decidi, falei, não, isso aqui é o que eu quero. Aí foi onde eu decidi ficar. Então é sobre isso aí que nós vamos trocar uma ideia agora. Simbora! Bom, a minha experiência mesmo, ela começou aí no Brasil. Aquela emoção de nunca ter viajado para fora, nunca ter ido para nenhum país, nunca ter andado de avião, né, na verdade. Foi aí que começou a experiência mesmo, assim, aquele frio na barriga de falar, pô, eu tô viajando, pegar o avião. E essa daí foi a primeira sensação que eu tive. E eu tive uma surpresa, porque aí, quando eu fui vir pra cá, meu avião fazia uma escala em Bogotá. E assim que eu fui pegar o avião, que eu acabei de chegar no aeroporto, eu tive a notícia aí de que o avião nosso estragou, deu um problema lá, eu sei que a gente não poderia estar viajando. Aí eu pensei, nossa senhora, será que eu não vou conhecer o exterior nunca? Será que isso aí não vai concretizar? Então já começou aí a tensão. Mas assim que deu certo o avião, a gente já logo ficou sabendo aí, o pessoal falou, ó, pessoal que estava embarcando para Londres vai ter um novo voo. Eu achava que o meu inglês já era suficiente. E não era, o meu inglês não era suficiente. Eu fui descobrir isso só depois que eu cheguei aqui. Então, por que não era suficiente? Porque o que eu estudei, eu estudava em casa, eu não estudei em escola. Então, por isso que eu falo que o meu inglês não foi o suficiente. Não sabia falar o necessário, né, que eu precisava para poder me virar. Olha que parque massa. Depende de qual o seu propósito. Se você quiser chegar aqui e só falar um oi, tudo bem, vai ser suficiente. Se não, não. Se eu tivesse estudado numa escola, aí sim, aí tudo bem. Aí seria suficiente, mas talvez também, né? Depende de como você vai estudar, depende do que você vai fazer, depende de muitas coisas. Porque eu fiquei meio perdido. Quando eu cheguei no hostel, que o cara já olhou pra mim, hello man, how many days you stay here? Aí eu olhei assim, já dá aquele desespero, porque você acha que você sabe alguma coisa, apesar que ele não falou nada complicado aí, mas para quem não sabe, tá falando em inglês. Então já foi o primeiro impacto. Eu já cheguei lá, eu já entrei em choque e beleza, eu mostrei o que eu tinha lá no papel, né, que eu mostrei o comprovante de que eu ia ficar lá por 2 dias e não sabia que esses 2 dias ia ser uma torturazinha pra mim. Por que que a minha experiência foi esquisita? Porque os caras que eu fiquei no quarto eram os caras esquisitos. Os caras chegavam de madrugada com garrafa de cerveja. Isso porque no contrato falava que não podia. Acho que vai estar muito barulho aí por causa dos carros passando aqui na rua. Mas cara ali cumprimentando. Mas eu achei estranho porque os caras chegavam de madrugada fazendo barulho. E tinha um cara lá, o cara chegava e ficava gemendo na cama. Parecia que o cara tava morrendo. Falei, pronto, agora o cara morre aqui. Os caras vêm cá investigar, eu não sei falar inglês. Os caras manguaçavam demais. Então eu fiquei 2 noites no hostel. E foi praticamente 2 noites de tensão. Na verdade eu nem aproveitei o hostel. Porque esses caras estranhos lá, lógico, eu ficava meio com medo. É normal que você vai ficar com medo mesmo. Imagina, você tá num país que você
você tá 12 horas longe da sua casa. E você fica num lugar... Mas, pessoal, o que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Eu escolhi esse tipo de hostel. É lógico que vocês podem... Na verdade, foi uma aventura da minha parte. Nem todo mundo vai ficar num lugar desconhecido, onde você não conhece. Eu entrei lá na internet, pesquisei hostel, pesquisei os lugares para poder ficar. Foi o que eu achei mais em conta. Acabei ficando. Normal, até aí tudo bem. Mas agora o problema é que o meu inglês não era o suficiente para me poder conversar com as pessoas que estavam no hostel, para saber qual que era a ideia deles. De repente os caras eram de boa e eu que tava vacilando. Mas eu achei os caras meio estranhos, eu achei uns caras meio esquisitos. Mas enfim, tô aí, tô vivo, deu tudo certo, graças a Deus. E eu fiquei 2 dias nesse hostel. Depois desses 2 dias, eu tive que ir pra escola, que foi onde eu fiquei hospedado. Eu fiquei hospedado 2 semanas numa escola aqui em Londres, chamada Burlington School. E foi para aprender o inglês. O que na verdade eu tive uma... Foi muito proveitoso para mim. Apesar de que não foi o que eu estava pensando em relação a conforto. Porque como eu estava no hostel, eu saí do hostel, eu achei que eu ia falar, porra, agora eu durmo, porque eu vou pra escola, então vou ficar num lugar mais tranquilo. Aí cheguei nessa escola, eu fiquei com três franceses. E eles ficavam lá conversando a linguagem deles. Não entendia nada. E os caras iam dormir tarde. Pergunta se eu conseguia dormir. Então eu fiquei 2 dias sem dormir. E mais 2 semanas que eu fiquei hospedado nessa escola, que eu fiquei sem dormir direito também, porque os caras dormiam de madrugada. Os caras já praticamente dominavam a língua. Então as pessoas que estavam hospedadas na escola era justamente para isso, para poder melhorar o inglês. E essa aí foi minha aventura. Praticamente foi uma aventura mesmo. O que eu aconselho a vocês a fazerem, caso vocês tenham vontade de ir para qualquer lugar que seja, qualquer país que fala o inglês, galera, garra firme no inglês, desossa, engole, porque mesmo quando você chegar no país, você vai perceber que seu inglês não era o suficiente para poder se comunicar. Se for o suficiente, melhor ainda, é bom que sinal que você estudou e fez a lição de casa. Mas se você não estudar, você vai passar apertado, você vai ter muita dificuldade para se comunicar. Para você que tem intenção de vir para ficar, para morar, uma dica que eu dou aí, o primeiro passo é para que vocês corram atrás da cidadania, que seja a cidadania europeia, preferencialmente até o final desse ano. Por quê? Porque depois do final do ano, se eu não me engano, dia 25, é a saída oficial da União Europeia, né? Que o Reino Unido vai separar da União Europeia. Então pode ser, para a Inglaterra, para as pessoas que vierem para cá com o passaporte europeu, pode ser que precise de visto para vocês poderem ficar aqui. Então pode ser um pouco mais complicado, né? Para quem quer ir morar na Inglaterra, especificamente, com o passaporte europeu, nós não sabemos como que vai ficar a situação. Assim que eu saí desse hostel, que eu fui para a escola, fiquei hospedado na escola durante 2 semanas, foi aí onde a minha cabeça fez assim, ó. Minha cabeça abriu. Falei, não, é isso aqui que eu quero pra mim. Porque não adianta eu falar pra vocês aí que a experiência de vocês vão ser igual a minha. Você tem que ver se você gosta de inglês, tem que ver se você quer aprender, se você se identifica com a língua. Porque não é simplesmente, eu vou para outro país porque eu acho bonito, eu acho legal, e é um país de primeiro mundo, a gente vai ter uma qualidade de vida boa. Tá, isso tudo é verdade. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que você tem aí no Brasil. Porém, você tem que se adaptar para esse tipo para essas circunstâncias. Se você não sabe se comunicar, não tem como você arrumar um emprego. Dá para sobreviver aqui? Sim, é possível sim. Já deixa eu adiantar aí até que eu faça o outro vídeo. Porque a gente pensa que falar inglês
hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Isso aí é o que todo mundo sabe falar. Na verdade, você nem usa esse tipo de vocabulário aqui, porque talvez a pessoa te pergunta, how are you? As pessoas falam, yeah, I'm alright. Tipo, I'm good, I'm okay. São coisas que a gente codifica na mente quando a gente está aprendendo inglês. E aí você pensa, pô, tem que falar I'm fine, thank you, and you. Por quê? Porque é o que a gente pesquisa, é o que a gente vê no YouTube e é o que a gente aprende. De um jeito ou de outro a gente tenta buscar informação, o que é válido. Eu não falo para que você não busque informação no YouTube, muito pelo contrário. Mas o que eu aconselho você a fazer é dar uma refinada nas buscas, tenta ampliar um pouco mais para que você consiga enriquecer seu vocabulário. O que foi no caso que aconteceu comigo, né? Eu achei que o meu inglês era suficiente, depois eu descobri que não era nada. Eu tive aqui um contratempo aqui, pessoal. Eu até queria ter postado mais vídeos aí com uma frequência maior, mas eu tô mudando de casa aqui e foi um pouco complicado em conciliar o tempo, porque o tempo que eu tinha livre, que eu tava nos meus dias de folga do serviço, eu tive que estar indo olhar casas e assinar papelada, até inclusive eu preciso finalizar o processo aqui da aplicação para uma nova casa aqui que a gente fez. Mas enfim, tá dando tudo certo, graças a Deus aí. E assim que a gente terminar de fazer a mudança aqui, eu já consigo estar publicando mais vídeo aí pra vocês que estão acompanhando o canal aí. Bom, então é isso aí, pessoal. Resumindo aqui, minha experiência talvez não foi a melhor. Eu já sabia das circunstâncias que eu ia enfrentar aqui, que eu tava me colocando, né, por assim dizer. Eu já sabia disso. Então, eu não posso reclamar. É a mesma coisa se você vem pra cá e não fala a língua. Ah, mas eu quero ir pra Londres ou pra qualquer outro lugar, só que eu não falo a língua. É uma coisa de se pensar muito, pessoal. Porque eu tenho um caboclinho aí que eu conheço, ele falou assim, ó, quando eu chegar em Londres, quando eu chegar aí na Inglaterra, eu vou pegar firme no inglês. Eu vou agarrar, e você vai ver como que eu vou aprender isso aí do dia pra noite. Pergunta se ele se aprendeu alguma coisa. É porque é o seguinte, quando a gente chega, você acha que você vai aprender o inglês em 1 ou 2 dias. E não é assim, pessoal. É muito complicado para você aprender a língua. É muito complicado, você não vai aprender do dia pra noite. A dica que eu dou aí pra vocês, pessoal, garra firme no inglês. É muito complicado você viver aqui sem inglês. Vai fazer muita falta para vocês, principalmente se você for arrumar um trabalho. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado aí as dicas que eu dei, né? Acabou sendo mais uma dica que eu passei para vocês aí do que um comentário sobre a minha experiência que eu tive aqui. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E se vocês gostou, deixa o joinha aí. Deixa nos comentários aí também, se vocês quiserem saber alguma coisa. A gente vai se falando aí no próximo vídeo. Beleza? Até a próxima aí.